Fala, rotinólogos, aqui é João Paulo Machado, nesse videozinho curto, especial aqui, analisando as causas de falhas e mostrando a conclusão que eu cheguei com esses casos para quem acompanhou o vídeo. Vamos caso a caso, tá? A primeira pecinha, essa inferior, com um conduto curva, falhou a pontinha desse grampo, tá? O que eu fiz? Fiz outra peça muito parecida, com o mesmo conduto curvo, né? E saiu. O que eu fiz de diferente? Eu aumentei um pouquinho a angulação desta curva, e se você for observar bem, este pontinho de metal está mais fininho e aqui bem na entrada está mais grosso, tá bom? Então pode ser que uma área estrangulada próximo do botão dificulte a entrada e a alimentação do trabalho, tá? Vamos para o próximo caso. Este caso, a maior falha daquela fundição de 16 peças que eu fiz, um condutinho espiral, né? Eu fiz de novo, mesmo conduto muito parecido com o espiral, tá? Vou justificar para vocês aqui essa rebarba, deu umas rebarbas, então para facilitar a visualização eu tirei, porque eu estou fazendo um outro teste com o líquido na minha solução, e nesta aqui eu usei 10% de um outro líquido, e aqui eu acabei usando 20% e acabou me dando uma rebarba nas minhas fundições. 20% acabou sendo muito. Mas vamos ao que nos interessa. A fundição. Falhou ponta de grampo, né? E aqui não falhou nada, né? Ó, o grampinho em 7 saiu tudo certinho. O que eu fiz de diferente nesta daqui? Nessa daqui eu não fiz absolutamente nada de diferente. O conduto muito parecido, igualzinho, tá? A única coisa que eu fiz de diferente foi o posicionamento do meu anel na hora de injetar. Como a centrífuga gira da direita para a esquerda, eu coloquei o metal para entrar da esquerda para a direita. Essa foi a mudança que eu fiz. Na verdade, eu falei para vocês que eu fundi sem saber quais anéis que eu estava fundindo. E desta vez, eu fundi cada peça sabendo exatamente a peça que eu estava fazendo. Então, foi uma fundição mais consciente. Vamos para a próxima. A próxima foi esta pecinha aqui, que acabou também falhando a pontinha do grampo, um conduto espiral, né? Entrou aqui, vocês lembram, tinha uma outra peça aqui por cima, mas vamos nos ater somente a essa. O que eu fiz? Fiz novamente um conduto espiral, tá? Tá certo? E o grampinho saiu. O que eu fiz de diferente nesta fundição? 2 condutos espirais, nada de diferente. Tranquilo, sabia que eu estava fundindo essa peça, tomei cuidado com o derretimento do metal. Vamos para a última, né? A que eu menos queria que falhasse, porque a que deu mais trabalhinho para esculpir foi essa daqui. Coloquei 2 condutos espirais no sentido anti-horário de fundição, porque a gente funde ela espelhada assim. Então, para que ela seja fundida no sentido anti-horário, né? Ficou meio complicado aí, olha. Eu inverti a posição dos condutos, tá bom? Tá, saiu certinho. Eu coloquei 2 condutos. Aqui eu fiz mais diferente, eu não podia correr risco de falhar, tá? Então o que eu fiz? Eu inverti a posição do conduto. Em vez do conduto ser colocado olhando de cima no sentido horário, como era esta daqui eu coloquei num sentido anti-horário, porque é uma peça alimentada por cima, tá? Coloquei 2 condutos de 3 milímetros, um por fora, bem pertinho desse grampo geminado,
e um outro por dentro aqui no conector maior, tá bom? Deu certinho. Aí me perguntam qual é a conclusão que eu chego para explicar porque umas falharam e outras não falharam. Eu digo sempre que há muito tempo eu não me preocupo mais com o fato de injetar o metal, da peça ser alimentada. Eu estudo o comportamento que o metal tem durante a solidificação para evitar poros, para evitar quebras e falhas na nossa fundição, tá bom? Então, a conclusão que eu cheguei é que não existe nenhum tipo de conduto que você vai colocar na sua escultura que vai fazer com que um metal que não tenha sido bem fundido, bem derretido, obtenha sucesso na fundição. Todo tipo de falha, tá? Todo tipo de falha pode significar que o técnico que ao executar a fundição, na hora de soltar a centrífuga, ele não derreteu totalmente o seu metal. O metal não atingiu o ponto de liquidez, não atingiu a temperatura de fusão para que ele copiasse entrasse no anel e copiasse toda a estrutura que precisava ser preenchida, tá? Outro sim, que é bem interessante falar, existe, além do metal mal derretido, existem alguns outros problemas que podem causar a falha, como por exemplo uma falta de força do coice inicial na nossa centrífuga, uma mola sem potência, né? Uma mola fraca que a centrífuga pare muito rápido de girar, né? E também outra coisa muito interessante que causa falha que podem causar as falhas são as vibrações, as turbulências durante a fundição. O metal precisa ser fundido e durante a centrifugação, ali onde a força centrípeta está agindo sobre o nosso metal, é importante que não haja turbulência, vibrações na centrífuga, tá? Essas vibrações, dependendo do grau de turbulência dessa vibração, pode gerar a interrupção da alimentação, trazendo assim alguma falta de preenchimento. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado aí dessa experiência. Custa dinheiro fazer uma experiência dessa, né? Infelizmente nenhuma empresa fica dando metal para a gente ficar perdendo desse jeito, mas eu acredito que o que a gente vai conquistando e aprendendo com isso não tem preço, é um benefício muito grande aí para a nossa categoria. Então, falhas de fundição, tome cuidado, veja se você está derretendo bem o teu metal, tá certinho? Deixe seu comentário aí com o que você acha sobre isso, a sua opinião sobre essa situação. Se me perguntarem, já vou deixar bem explicadinho. Para mim, um jeito melhor, o mais funcional, o melhor tipo de conduto que eu tenho obtido melhor sucesso são sempre 2 condutos de 3 milímetros, tá? Num sentido contrário à força centrífuga de giro, tá bom? Tá certo? Por exemplo, em inferiores, sempre voltados para esse ponto. Em superiores, por cima, né? Em peças que serão alimentadas por cima, nós invertemos a curva, tá certo? Porque essa peça ela é fundida assim, né? Então, se vocês forem olharem desse jeito, os 2 condutos estão no mesmo sentido, tá bom? Um forte abraço de João Paulo Machado e até o nosso próximo vídeo. Valeu!